Bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo do capítulo 30, aquilo que nós já vimos estudando aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre China e sobre Índia. Já falamos sobre os Estados Unidos, Japão, já falamos sobre Alemanha, França, Inglaterra, enfim. E vamos dar continuidade hoje, vamos falar um pouco sobre a China e a Índia, né? Os dois países emergentes aí que, junto com o Brasil, com a África do Sul e com a Rússia, compõem um grupo dos países emergentes. Então, nós vamos conhecer um pouco mais das características desses dois países que são bem importantes. Nós estamos falando aí da segunda maior economia do mundo, que é a China, da Índia também, que está entre as principais economias do mundo, com o PIB também extremamente alto, assim como é o PIB brasileiro, estando aí entre as 10 economias do mundo, entre as 10 maiores do mundo. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses dois países que são grandes agentes desse cenário mundial, desse cenário contemporâneo, né, desse mundo multipolar. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre as características desses dois países aí, vamos entender aí, as nuances, as características que fazem desses países grandes potências mundiais da atualidade. Beleza? Então, vamos iniciar aqui o estudo de hoje, né, desses dois países. Deixa eu só confirmar aqui a página número 500. Então, China, né? A China que é hoje a única nação socialista do mundo, né, atual, da contemporaneidade, que se encontra em rápido crescimento econômico, né? Até porque a China ali ela vai ter uma característica um pouco híbrida ali desse socialismo, né? É um sistema socialista centralizador, sobretudo na política, né? Na questão ali do controle da população, mas é um modelo flexível ali com relação à economia. É uma economia de mercado, né? Então vai ser um socialismo de mercado, que muitos estudiosos já falam hoje em dia, que embora tenha essa característica centralizadora, a China ela vai ter uma economia de mercado praticamente, né? Uma economia caracterizada como uma economia capitalista, né? Com empresas multinacionais atuando dentro da China, a China ali com um imenso parque industrial, né? Fabricando e exportando para diversas regiões do planeta, né? Nesse mundo globalizado. Né? Então, o mercado econômico chinês é um mercado econômico bem aberto, bem globalizado, né? Ao passo que a política é uma política centralizadora e faz da China ali ainda uma nação socialista, embora ela tenha uma característica bem diferente de outros países que ainda são socialistas, né? Então, nós vamos ver aí a China com essa característica, e isso aí possibilitou, inclusive, o crescimento exponencial da China nos últimos anos, né? Fez ela chegar aí à segunda posição na economia global, com um PIB aí próximo de 13 trilhões de dólares. Aqui fala em 2014, 10 trilhões de dólares. Hoje em dia, em 2019, né, o PIB do ano passado, que já foi fechado, esse PIB ele gira em torno de 13 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Só para que vocês tenham ideia, o PIB do Brasil em 2019 ficou em cerca de 1,9 trilhão de dólares, né? E o PIB chinês com 13 trilhões de dólares. Então, é uma diferença bem grande, né? Até mesmo para o segundo colocado, que é o Japão, o terceiro colocado, que é o Japão, também a diferença entre a China e o Japão também é bem grande em relação ao PIB. Né? Então, aqui nós temos, como disse, economia socialista de mercado. Então, é uma economia aí que vai ter essa caracterização, né? Uma economia de mercado mesmo, né? Lei da oferta e da procura, essa caracterização aí do capitalismo bem presente na economia chinesa, embora nós saibamos ali que a política é uma política socialista centralizadora de fato, né? Com pouca abertura democrática. Então, nós temos aí essa característica da China, né? Mas esse elevado crescimento econômico ele se deve sobretudo por diversas medidas ou mecanismos adotados a partir da década de 70, né? Onde o governo chinês ele começou a fazer uma flexibilização ali da economia, né? Permitindo a entrada de tecnologia, de capital estrangeiro, instituindo as zonas econômicas exclusivas que ficam ali ao longo do litoral chinês, atraindo capital estrangeiro, muito capital estrangeiro, atraindo muitas empresas, concedendo incentivos fiscais e atraindo muitas empresas multinacionais
para dentro da China, né? Isso aí fez com que a economia chinesa ela explodisse, ela crescesse muito, porque se atraiu muito investimento, muito capital estrangeiro, muito dinheiro entrou dentro da China e a China, com isso, ela começou a se expandir. Então, nós temos aí esse rápido crescimento, né, esse exponencial crescimento chinês, atrelado sobretudo a essas medidas aí de flexibilização da economia chinesa, né, lá com início lá no finalzinho da década de 70, onde se começa ali a ter essa abertura para empresas, né, para o capital estrangeiro, onde nós já vimos ali na China adotando essa caracterização aí de uma economia de mercado que é característica do sistema capitalista, mas a China conseguindo fazer ali uma junção ali do socialismo com essa economia de mercado, né, caracterizada por essa economia de mercado e fazendo com que esse PIB chinês, esse crescimento chinês alcançasse os patamares que nós vemos hoje, né? Então, nós temos aí essa caracterização. Então, imagina o seguinte, pessoal, essa economia crescendo muito, muita gente aí, muitas empresas entrando dentro da China, né? Muito capital estrangeiro entrando dentro da China. E por que isso, galera? Porque a China ela tem um imenso mercado consumidor, né? Então 1,3 bilhão de pessoas, isso faz com que a China ela tenha ali um potencial de crescimento muito grande. As empresas querem se instalar ali porque sabem que ali eles vão conseguir vender seus produtos de forma muito intensa, né? Vão conseguir vender muito ali porque tem um potencial muito grande, tem um mercado consumidor muito grande, muita gente para consumir. E outra coisa, nós temos também uma mão de obra ali bem abundante, né? As empresas visualizam também isso na China. Essa mão de obra é abundante, logo, essa mão de obra é muito barata, né? Somado a isso, nós temos vários, a falta, por exemplo, de leis trabalhistas faz com que se torne muito barato produzir na China, né? Até porque essa mão de obra é muito barata, né? Então, aliado a isso, os incentivos fiscais que o governo dá, sobretudo nessas zonas econômicas exclusivas, faz com que muitas empresas queiram estar na China, queiram migrar para a China, né, para poder produzir lá, para poder ter a sua produção lá, né? Muitas empresas estadunidenses, por exemplo, têm suas fábricas na China, né, como é o caso da Apple. A Apple ela está situada, a sede dela fica na Califórnia, mas a sua produção está na China, né? Toda a sua produção ela está concentrada na China. O iPhone só é desenhado nos Estados Unidos, mas a produção de fato ocorre na China, porque é muito barato produzir lá na China por conta de dessas diversas medidas que o governo chinês adotou, que possibilitou esse crescimento, e também devido ali a essa excedente mão de obra, né, essa questão, essa desregulamentação do mercado de trabalho, né, das leis trabalhistas, isso facilita ali a instalação dessas empresas e o pagamento de baixos salários também, né? Até porque tem muita gente para trabalhar, né? Então isso joga para baixo ali o salário. Na China, né? Então, temos aí essas características também que mostram aí como que é ali esse mercado chinês, né? Vamos lá, seguindo aqui, ó, o crescimento do PIB chinês e do PIB brasileiro entre 1970 e 2014. Temos esse gráfico que mostra que na década de 70 o Brasil cresceu bastante, aí, algo em torno de 8% ao ano entre 70 e 79, ao passo que a China um pouco menos, 7,5%, mas depois disso nós vemos que da década de 80 em diante a China cresceu bem mais do que o Brasil. Ela vem em um ritmo de crescimento muito acelerado, com médias aqui ó, acima de 9% ao ano. Aqui já entre 2010 e 2014 que esse crescimento reduziu um pouco, né? E a gente vai verificar que entre 2010 e 2020 esse crescimento vai ser um pouco menor do que aparece aqui, inclusive observamos na atualidade uma redução desse crescimento chinês, mas ainda assim cresce bastante, né? Cresce muito, mesmo que não cresça mais naqueles patamares das décadas anteriores, mas ainda assim mantém um crescimento econômico muito grande. Tem expectativas, né, de no futuro próximo o PIB chinês passar o PIB americano, né, o PIB dos Estados Unidos que gira em torno de 19 trilhões de dólares, então está aí um pouco acima do PIB chinês,
Mas se a China mantiver esse crescimento econômico, mantiver essa pujança econômica que ela tem hoje em dia, esse PIB chinês, obviamente, ele vai conseguir galgar aí novos patamares e conseguir passar aí, né, a principal economia mundial hoje, que é os Estados Unidos, né? Então, está indo um pouco à frente aí do PIB chinês, né? Mas a China já não vê atrás ninguém que consiga alcançar a curto prazo o PIB que a China tem hoje de 13 trilhões de dólares. Então, difícil que, por exemplo, o Japão consiga chegar lá nesse patamar da China. Então, é algo aí que mostra esse poder econômico chinês, né? As particularidades, né, do desenvolvimento fazem da China a única nação socialista com perspectivas de crescimento no cenário geopolítico mundial. Não existe outra nação socialista que tenha esse modelo, essas perspectivas de crescimento no cenário geopolítico mundial. Nós não vemos outros países que adotem esse sistema econômico conseguindo aí um crescimento como o da China. Então, é algo aí para ser destacado, né? Além disso, a China tem um imenso poderio militar, um contingente de cerca de 2,2 milhões de soldados à disposição da China. Além disso, a China ela vai ter aí um poder bélico também muito grande, armas nucleares, ela vai ter mísseis de longo alcance com capacidade de transportar ogivas nucleares, tem um imenso parque tecnológico, tem uma imensa frota naval, uma imensa frota de aviões de combate também. A China está ali muito próxima ali das grandes potências militares, como é o caso de Rússia, como é o caso dos Estados Unidos. A China, hoje em dia, ela mostra esse poderio militar bem grande, né, desenvolvendo tecnologias na área dessa parte bélica, né, de forma bem intensa, né, com muitos lançamentos aí de satélites ao espaço, né, monitoramento, enfim, a China que consegue aí hoje em dia ter esse poderio, além de econômico, também esse poderio militar, que faz com que ela seja um importante agente geopolítico da atualidade. Então, isso aí é algo que a gente precisa também ressaltar com relação à China, né? Ela apresenta aqui, vasto domínio sobre tecnologias espaciais ligadas à fabricação de foguetes e satélites artificiais. Como disse, a China lança muitos satélites ao espaço, tem um programa aí espacial bem intenso, bem pujante também, assim como os Estados Unidos, assim como a Rússia e a União Europeia. Então, ela também vai ter aí essa grande importância na área aí do monitoramento aí de satélite, né? Então, essa questão também aí de monitoramento espacial também, através do uso de satélites, de radares, enfim, a China também vai ser bem forte nessas características. E aqui, todas essas características, como nós mencionamos, fazem da China uma das mais prósperas nações do mundo, né? Um dos principais polos mundiais de poder do século, galera. A gente tem que lembrar que agora a China é a segunda maior economia do mundo, tem um grande poderio militar e tudo isso, aliado a esse crescimento grande da China, faz com que ela seja aí um dos principais polos de poder desse século. Isso é indiscutível. Beleza, galera? Então, sigamos aqui. O que fez aqui, né, essa economia ter essa característica, né? A questão da flexibilização, né, da economia chinesa. Porém, essa flexibilização na economia ela não se reflete ali na questão democrática, na questão da população, porque existe um controle muito forte dessa população, existe um controle dos meios de comunicação, da internet, existe um controle muito intenso e bem centralizador com relação às políticas internas do governo. Então, o governo, né, esse governo comunista, ele vai adotar práticas ali pouco democráticas, né, sobretudo ali com relação à população, e um poder centralizador muito intenso, fazendo com que a democracia ali ela tenha diversos problemas ali, ou melhor, a questão democrática se depara ali com diversos problemas inerentes ali à questão dos direitos humanos e tudo mais. Então, embora tenha essa potência econômica, seja essa potência econômica devido a essa flexibilização da economia,
se verifica ali na China essa questão ali da centralização do poder estatal, né, ali desse governo comunista, né? Então, sigamos aqui. Desigualdades regionais e problemas ambientais. Pessoal, quando a gente fala de grande desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento econômico ele acaba estando atrelado, por exemplo, ao consumo de combustíveis, ao consumo de energia, né, ao consumo de matérias-primas, ao aumento da poluição atmosférica, ao aumento da poluição da água, enfim, a uma série de problemas ambientais que estão inerentes a esse crescimento econômico e, sobretudo, quando ele não é acompanhado de um planejamento na área ambiental tão rigoroso. Então, a China hoje enfrenta diversos problemas de ordem ambiental e também diversos problemas com relação à questão social também, socioeconômica também. A gente tem que lembrar que a população da China hoje em dia de aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas, pessoal. Então, como empregar toda essa mão de obra? Né? Grande parte dessa população vive em áreas rurais, em áreas onde a remuneração é muito menor do que nas áreas industriais, nas áreas, nos grandes centros urbanos chineses, né? Então, há uma disparidade socioeconômica muito grande dentro da China, sobretudo entre a população urbana e a população rural. Essa população rural que vive ali com muito pouco, considerando ali, por exemplo, a população que vive nas zonas centrais da China, nas áreas urbanas da China. Então, ela vem hoje em dia enfrentando problemas inerentes a essa questão econômica e também, sobretudo, as questões ambientais. Então, aqui, ó, fala o seguinte, ó, o salário médio de um operário chega a ser entre 25% e 50% maior na região litorânea, gerando um abismo entre as áreas urbanas e industriais na costa, relativamente prósperas, e as áreas agrícolas e de mineração no interior, pobres e atrasadas. Essas áreas aqui, galera, próximas à costa, são as áreas ali, as zonas econômicas exclusivas, as ZEEs, onde há um intenso desenvolvimento aqui industrial, né? Se temos um desenvolvimento industrial, obviamente vamos ter um desenvolvimento urbano, porque a população cresce em torno dessas grandes empresas. Então, nessas áreas há um desenvolvimento socioeconômico maior, né? A população tem mais acesso à infraestrutura urbana, tem mais acesso ali à renda, a trabalho. Porém, nas áreas mais afastadas, nós não temos ali essa mesma característica, essas áreas de característica rural, essas áreas de característica ali extrativista, não há esse desenvolvimento tão grande que acontece aqui nessa área litorânea. Essa área litorânea que eu falei para vocês, que através de diversos mecanismos atraiu muitas empresas de outros países, muitas multinacionais, aqui próximo a portos, né? Então, temos ali um grande desenvolvimento dessa região e isso mostra a disparidade socioeconômica chinesa, né? Assim como acontece no Brasil também, onde nós temos na região sul-sudeste uma característica socioeconômica diferente da região norte, diferente da região nordeste. Na China também nós vamos ter essa área litorânea ali com um grande desenvolvimento, ao passo que o interior ele tem um menor desenvolvimento e, obviamente, o ganho das pessoas, do operário nessas regiões serão bem menores, né? Então, isso é um problema econômico, né, socioeconômico encontrado aí no território chinês, né? Então, a grande disparidade aqui, ó, da renda per capita, né, da China marítima, que é aquela próxima ao litoral, com a China do interior, né? Isso vem causando, galera, ao longo dos últimos anos, um intenso êxodo rural. O que seria isso? A saída da população do campo em direção à cidade. Então, o que tem acontecido? Opa, se a galera aqui do litoral ganha mais do que a galera aqui do interior, a galera do interior vai querer ir para onde? Vai querer ir para aqui para o litoral. Ó. Essa galera vai começar a sair daqui e ir para cá para poder buscar melhores condições de vida, melhor remuneração, melhor renda. E com isso, isso vem gerando aí um problema, né, que é a formação aí de milhões de trabalhadores rurais excedentes que ficam ali nas vilas e cidades, né, se mantendo ali com subempregos, né,
de meio turno, trabalho informal, né, com remuneração muito baixa, e isso também gerando um grande problema socioeconômico nessas áreas também urbanas, centrais também, né, problemas que a gente verifica aqui, por exemplo, no estado do Rio, que a gente verifica aqui no Brasil, né, essa periferização dessas áreas urbanas, né, com menor qualidade de vida, né, em áreas com ocupação do solo desordenada, em áreas precárias, né? E o governo ele vem tentando ali combater esse problema, né? E se esforçando, né, para promover o crescimento necessário para que essas pessoas consigam empregos ali de fato que remunerem melhor, que elas consigam se desenvolver, enfim, para atender esses milhões, né, essas milhões de pessoas que vêm em busca de melhor qualidade de vida naquelas áreas litorâneas da China, ok? Aqui falamos um pouquinho também sobre a questão também do meio ambiente. A China, galera, polui muito, né? A China hoje é o principal poluidor do planeta, até porque grande parte da energia elétrica produzida na China, ela provém de um combustível fóssil que é o carvão mineral. O carvão mineral polui bastante, é um grande poluidor, e a China ela vem ao longo dos últimos anos poluindo muito, porque ela vem crescendo muito. Imagina essa população que passa a ter acesso aí a melhor remuneração, eles vão querer, por exemplo, no inverno, ter um aquecedor em casa, estar com as suas casas aquecidas, né? Então, isso aumenta o consumo de energia, né? As pessoas passam a comprar automóveis, isso aumenta o consumo de petróleo, né? De combustível fóssil, e tudo isso aí atrelado ao crescimento da indústria, que também precisa de energia. Tudo isso gera uma imensa poluição atmosférica, tudo isso gera uma imensa poluição hídrica, porque as pessoas estão migrando para as cidades, estão poluindo os rios urbanos, então uma imensa poluição hídrica, uma imensa poluição do lençol freático, das águas ali do solo, ali das cidades. Então, a China hoje ela se tornou o principal poluidor do planeta, embora nós já vejamos que a China já está investindo em energias alternativas. A China hoje tem a maior hidrelétrica do mundo, que é maior do que a nossa usina hidrelétrica de Itaipu. Então, a China construiu uma usina de Três Gargantas, que é a maior do mundo, né, produz muita energia, só que a população da China é muito grande, precisa de muitas usinas hidrelétricas para poder abastecer toda essa população, né? Vem investindo muito em energia eólica. O país do mundo que mais investe em energia eólica é a China, justamente para poder tentar diminuir essa dependência dos combustíveis fósseis e, obviamente, reduzir essa poluição ambiental que ela tem provocado nos últimos anos, sobretudo por seu crescimento econômico. Então, essa é uma outra característica dessa China que muito cresce, mas também muito polui e tem muitos problemas socioeconômicos ainda a enfrentar nessa sua trajetória, beleza? Então temos aqui um textinho falando aqui, ó, que a China atingiu aí um nível 20 vezes superior que o máximo recomendado na poluição atmosférica. Aqui a imagem está ruim, mas vocês podem ver no livro de vocês em casa que a imagem mostra uma cidade toda cinzenta, né, mostrando mesmo essa quantidade de micropartículas aí em suspensão no ar, caracterizando a poluição, né, dessas áreas centrais, sobretudo devido à indústria, né, devido ali aos automóveis, aos gases emitidos ali para a calefação, ou seja, para o aquecimento das casas. Enfim, temos aí um grande problema ainda que a China precisa enfrentar pela frente, né? Aliando o crescimento econômico à sustentabilidade, à proteção do meio ambiente, é algo que todos os países precisam pensar no futuro, né? Então, sigamos aqui agora para a Índia. Vamos ver um pouquinho sobre a Índia também. A Índia, que também é um importante ator nesse cenário geopolítico mundial, né? A Índia que vai figurar aqui, ó, como um grande PIB, ó, de aproximadamente 2 trilhões de dólares em 2014. É um PIB também muito grande, vai estar entre as 10 potências, entre os 10 maiores PIBs mundiais. Isso faz, obviamente, da Índia também uma importante economia no mundo, uma importante área geopolítica, ali, uma importante influência geopolítica para outras regiões, sobretudo ali no entorno, né? Uma importante
poder geopolítico regional ali na Ásia, né, no sul asiático. Então, a Índia ela vai ter esse também imenso poderio econômico, né? Aliado a isso, a Índia hoje vai ter uma população de 1,3 bilhão de pessoas, galera. Então, é um mercado consumidor também muito grande, tem uma população, né, imensa, uma mão de obra também muito barata, né, porque tem uma população grande, essa mão de obra se torna barata, e é uma potência que vem crescendo muito nos últimos anos, né, e a expectativa aqui, ó, que até 2050 ocupe o terceiro lugar no ranking das grandes potências econômicas mundiais, ficando atrás aí dos Estados Unidos, que vai tomar o segundo lugar, né? As estimativas de crescimento mundiais até 2050 já especulam isso, que até 2050 a China vai ultrapassar os Estados Unidos até um pouquinho antes de 2050, e a Índia vai ocupar a terceira posição aí entre as principais economias do mundo. Então, é também um importante, obviamente, nesse mundo contemporâneo, nesse mundo multipolar, uma importante potência mundial aí, a Índia. Né? Como eu disse para vocês, aqui é o segundo país mais populoso, depois da China, que fala em aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas, atualizando hoje, né, em 2020, aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas, e a China com 1,4 bilhão de pessoas. Então, a China com um pouco mais aí de 100 milhões de habitantes que a Índia. Né? Então, a Índia também, né, um elevado crescimento populacional. Então, a expectativa é que daqui a uns anos até mesmo que a Índia passe a China em população, em número de habitantes, né? E a Índia ela começou o processo de industrialização, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela vai ser assim, independente aí, né? Vai lutar pela independência, vai conseguir sua independência lá do Reino Unido, né? Então consegue a sua independência. Lá em 1947, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, e a partir daí a Índia ela começa um processo de industrialização, né, com forte participação do Estado. O Estado começa a investir muito na industrialização do país, né? Assim como aconteceu aqui no Brasil também, o Brasil também que teve uma forte intervenção estatal, né, trazendo indústrias de base e depois outras indústrias. Assim como aconteceu no Brasil, a Índia também ela vai investir maciçamente ali na industrialização do país, então uma forte participação estatal e também com investimentos britânicos, né? Embora ela tenha ali feito a sua independência, né? Os britânicos continuaram ali investindo, após a independência, continuaram investindo na Índia, sobretudo no processo de industrialização indiano, né? Até porque, né, eles tinham aqui, ó, imensas reservas de minérios e de combustíveis fósseis, né, em todo o seu território. Então, isso também era interessante, né, para os britânicos. Então, investiram bastante aí nesse país, né? O Estado investiu bastante, teve uma intervenção muito forte e com forte também investimento ali dos britânicos, né? Uma vez que foram eles que colonizaram a Índia. Aqui fala um pouquinho sobre a história de Mahatma Gandhi, depois dei uma olhadinha aí, leia um pouquinho sobre a história dele. E a Índia ela passou aqui, ó, a registrar forte crescimento econômico depois de 1991, quando eles já abandonaram as políticas socialistas ali e começaram ali o processo de liberalização da economia, né, abertura econômica para o capital estrangeiro, né? Então houve aí um intenso um incentivo, né, para o investimento estrangeiro. À medida que se abre essa economia, se fala o seguinte: ó, empresas, vem para cá, vamos investir aqui vocês terão incentivos fiscais, aqui vocês terão mão de obra barata, aqui vocês terão infraestrutura, aqui vocês terão, enfim, uma série de benefícios que atraíram aí esse investimento estrangeiro que é tão importante para o desenvolvimento do país, né? Então, as reduções aqui das barreiras tarifárias, a importação, né, os incentivos fiscais, a modernização do setor financeiro, os ajustes aqui, ó, da política fiscal e também monetária, tudo isso daí fez com que o país ele viesse a reduzir bastante aqui o déficit comercial, né, promovendo a expansão comercial da Índia e se tornando nos últimos anos um dos grandes centros de tecnologia, serviços
da atualidade, né? A Índia que vai exportar muito material, muito produto de alta tecnologia, muitos softwares, vai exportar muita mão de obra, vai exportar, né, como se fala, muitos cérebros, ou seja, muita gente capacitada na área de tecnologia da informação. A Índia vai ter muito disso, ela vai exportar muito para Estados Unidos, para a Europa, enfim, é uma mão de obra muito capacitada, e a Índia ela vai produzir muito esses produtos aí, ela vai ter essa produção muito linkada a essa indústria aí da tecnologia da informação, né? Então temos aí essa caracterização aí da Índia, que levou a esse crescimento aí grande, né, do PIB indiano nos últimos anos, né? Então aqui, ó, a Índia vem atraindo muitos investimentos dos Estados Unidos, do Japão, né? Sobretudo por conta dessa política de desregulamentação, de privatizações, ou seja, de venda de empresas estatais, de abertura dessas empresas para o capital estrangeiro, né? Então tudo isso aí tem feito com que a Índia cresça bastante. Aqui, como eu disse para vocês, ó, aliada a uma mão de obra barata, né? Isso faz com que a Índia tenha essa característica de crescimento hoje em dia. Porém, pessoal, assim como acontece na China, nós temos 1,3 bilhão de pessoas. É uma população muito grande, é uma população imensa, e como dar trabalho para toda essa população, trabalho bem remunerado, né? É bem difícil, embora tenha uma pujança econômica, a maioria da população vive abaixo da linha internacional da pobreza, com ganhos aqui inferiores a 1,25 dólares por dia. Então, isso aí mostra que grande parte dessa população, de fato, vive com muito pouco diariamente, né? Então, embora nós tenhamos aí essa caracterização de, galera, são 1,3 bilhão de pessoas, porém, nós temos que lembrar que eles compõem um imenso mercado consumidor, né? Embora grande parte dessa população viva abaixo da linha da pobreza, né, a gente tem que lembrar que a Índia é muito, muito populosa. Então, aqui, ó, uma grande parcela dessa população indiana, de 1,3, aproximadamente 25%, vão ser ali considerados essa população de classe média, essa população que de fato vem crescendo na China e vem consumindo bastante, né? E tem provocado aqui a ampliação, tem provocado esse crescimento, uma grande ampliação dessa parcela da população que pertence à classe média, né? Então essa população ela vem crescendo e a capacidade de consumo dela vem aumentando, e se essa capacidade de consumo aumenta, esse país cresce, obviamente, porque a população tem consumido mais. Se a população consome mais, a indústria produz mais, enfim, se tem um crescimento econômico muito grande, né, atrelado aí no rastro desse aumento do consumo aí. Então, né, embora nós tenhamos ali na Índia 1,3 bilhão de pessoas, né, 300 milhões aqui que compõem essa classe média que consome bastante, é muita gente, né? Lembrando que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, né? Então, só essa classe média que mais consome na Índia mais do que a população brasileira. Beleza, galera? Então, país aí importante também que a gente precisa conhecer, né? A distribuição das atividades econômicas no território indiano. Temos aqui as áreas onde ocorrem aqui as atividades econômicas, né? Também, obviamente, aqui próximo a portos também, aqui próximos ao litoral, né? Também é importante para o escoamento dessa produção. Temos aqui, ó, recursos energéticos, petróleo e carvão mineral. A indústria lá, ó, aeroespacial, de alta tecnologia, automobilística, eletrônica, naval, indústria tradicional, alimentar, têxtil, de base de bebidas, enfim, temos uma indústria bem diversificada, um parque industrial bem diversificado, uma produção manufatureira aí que equivale a 30% do PIB do país, né? E pega aí, ó, 23% da população ativa do país, ou seja, emprega 23% dessa população. Então, a indústria é um ramo de atividade extremamente importante para a Índia, galera, porque ela vai aqui, ó, produzir 30% do PIB indiano. Então, isso mostra essa pujança do parque industrial indiano, que é extremamente diversificado, tem indústria de ponta aqui, ó, de alta tecnologia aeroespacial. Então, vai ter ali uma importante participação aí nesse PIB indiano. Aqui, ó, fala o seguinte, né? Entretanto, a Índia ainda depende muito da agricultura, embora a Índia tenha aqui, ó,
o parque industrial muito diversificado, ela vai depender ainda muito da agricultura, já que 70% da população vive no campo. É muita gente, galera, muita gente dependendo das áreas rurais, dependendo do campo para poder sobreviver, né, nessa agricultura que ocupa 52% da população ativa. Mais de 50% da população vivendo exclusivamente da agricultura. Isso é um percentual extremamente alto se nós pegarmos os países desenvolvidos do mundo, né? Os países desenvolvidos que vão ter um percentual maior do setor de serviços na ocupação dessa população ativa, né? Inclusive o Brasil tem essa característica, grande parte do trabalho gerado no Brasil vem do setor de serviços, seguido da indústria e da agricultura. Na Índia é o inverso, a agricultura que vai ocupar a maior parte da população ativa, seguido aqui da indústria, né, com 30% aqui, 23% da população ativa, e o setor de serviços posteriormente, né? Então, e a agricultura respondendo por 18% do PIB também. É algo aí expressivo, né? Porém não chega próximo aqui dos 30% da indústria produzindo no país, gerando uma economia ali atrelada, um PIB atrelado principalmente à indústria, né? Então, esses números demonstram que ocorre na estrutura social da Índia, né? Aqui, com profundos contrastes socioeconômicos, o tradicional e o moderno convivendo lado a lado, né? Com a população, embora tenha um PIB extremamente alto entre as 10 economias do planeta, a população, a maioria da população ainda é pobre, né? Ainda tem essa característica de pobreza ali abaixo da linha de pobreza, com um rendimento diário muito pequeno, como vocês viram lá em cima, né? Porém, é uma nação aí que é uma das nações que mais cresce desde a década de 90. A indústria, né, de alta tecnologia da Índia se destaca no mercado internacional. Como eu falei para vocês anteriormente, aqui é um dos maiores exportadores de softwares do mundo. Além de programas de computador, a Índia também exporta produtos químicos, farmacêuticos, máquinas, produtos eletrônicos, entre outros. Isso mostra a diversidade, né, da indústria, do parque industrial indiano, produzindo de tudo aí, galera. Então, além disso, né, o país abriga filiais das maiores empresas da área de informática e de telecomunicações do mundo, né? Então, e a China também, a Índia também exportando muita mão de obra qualificada, né? Jovens indianos formados nos cursos da área de informática e de engenharia, indo trabalhar aí, principalmente nos Estados Unidos e Reino Unido, né? Então, os principais polos aí de atração desses cérebros indianos, né? Esses jovens que são formados aí, que têm uma ótima formação nessa área de tecnologia da informação, indo aí para outros países, né, levando seu conhecimento. Beleza, galera? Então, é isso. Hoje nós concluímos essa partezinha aqui, falamos um pouco sobre China e Índia. E na próxima semana nós vamos terminar esse capítulo para que nós possamos depois, no dia 17, fazer a revisão do conteúdo para a prova de vocês. Beleza, pessoal? Então, hoje nós terminamos aqui essa parte de China e Índia, depois vamos falar um pouco de Rússia e um pouco de outras coisas e vamos concluir esse capítulo para que nós possamos nos preparar para a prova. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, façam um exercício que eu vou passar para vocês lá no WhatsApp. E qualquer dúvida, me chamem lá, que eu vou estar a postos aí para ajudá-los no que for preciso, beleza? Então é isso aí, valeu, um abraço, galera, até a próxima.